Meus amores, boa tarde. Márcio Macedo, seu professor de física, minha turminha da 901 tão querida. Nós hoje vamos falar sobre movimento uniforme. É uma das partes mais importantes da cinemática que a gente começou a ver e que no primeiro ano vocês vão ter um trabalho um pouco mais elaborado, um pouco mais cobrado, assim, né? Mas precisamos ter uma base bem forte e bem firme. Aqueles que vão fazer prova para o IFE, para as escolas federais, também é muito cobrado essa introdução básica de física, tá? Então vamos lá. Movimento uniforme. Movimento uniforme, o que é o movimento uniforme? Ele apresenta como característica principal a velocidade constante, ou seja, ela não é alterada em ponto nenhum. Eu começo o movimento com uma velocidade, em qualquer segundo, em qualquer instante que eu olhe, ela sempre terá essa mesma velocidade. Se eu fechar o olho, eu quero estudar o movimento agora, eu sei que a velocidade dele naquele ponto é aquela, não importa aonde eu esteja. E não nula, certo? Ou seja, existe a velocidade. Então, significa que não vai existir uma coisa chamada aceleração. Guardem isso. Aceleração nada mais é, a função primordial da aceleração, ela é alterar a velocidade. Se a velocidade ela é constante, ou seja, ela é o mesmo valor o tempo todo, significa que a aceleração não está alterando essa velocidade, portanto ela não existe. Se existir aceleração, eu deixo de falar de movimento uniforme e passo a falar de movimento uniformemente variável, que será o próximo capítulo. Tá ok? Então, ó, a principal característica do movimento uniforme, velocidade constante. Então, se a velocidade constante, ela vai percorrer distâncias iguais em tempos iguais, ou seja, se ela percorre 10 metros em 2 segundos, os próximos 10 metros ela também percorrerá em 2 segundos e os outros próximos 10 metros novamente em 2 segundos. Tá ok? Bem, no movimento uniforme, ele tem uma coisa chamada função horária. Tá? Então, quando eu pego, como é que eu vou colocar para vocês assim? O que seria uma função horária? Significa que eu posso descobrir em que posição eu estou, ou seja, aonde eu estarei, dependendo do tempo que eu percorri. Já que minha velocidade é constante, se eu souber o tempo que eu percorri, eu consigo descobrir em qual posição eu estarei, ou seja, em que quilometragem de uma estrada eu vou estar, em que metros eu vou estar a partir de onde eu sair. Então, essa é a função horária, é o que nós vamos chamar de equação horária, que é dado por, ou seja, se eu quiser calcular o espaço, que é esse S que aqui está, eu preciso conhecer, então, de onde eu parti, que é chamado S0, ou seja, meu espaço inicial, de onde eu estou partindo. Eu preciso saber a velocidade que eu tenho, que ela é constante, e preciso saber quanto tempo eu estou andando, que é o meu tempo. Então, ó, S é igual a S0 mais VT, ok? S é igual a S0 mais VT, velocidade vezes tempo. Nós já vimos lá atrás que velocidade é o espaço dividido pelo tempo. Show? Show de bola? Então, função horária, o que é equação horária? Eu preciso saber aonde eu vou estar. Isso é função horária. Então, ela depende de alguém. Depende de quem? Depende do tempo que aqui se encontra. Bem, esse movimento uniforme, ele pode ser classificado de duas formas. Ele pode ser classificado como retrógrado ou progressivo. Como é que eu sei quando um cara é retrógrado ou ele é progressivo? Toda a nossa estrada que nós conhecemos, ela tem uma orientação. O que significa isso? Ela tem uma direção a ser seguida. Por exemplo, se eu pego a nossa RJ 106 aí que se encontra, é aquela da beira da praia. Ela vem no sentido de Araruama para cá. Vocês podem ver que a quilometragem dela vem aumentando, quilômetro 80, 85, 92,
cento e pouco, ela vem aumentando de lá para cá. Se eu pego a Via Lagos, ela vem no sentido de Rio Bonito para cá, aumentando. Então, no sentido em que ela aumenta, significa que se ela está aumentando, se eu estou no sentido em que aquelas plaquinhas estão aumentando, então o meu movimento será classificado de progressivo. Então, não é a velocidade o ser positiva ou negativa no sentido de mais ou menos, e sim apenas no sentido da orientação que eu tenho. Uma velocidade positiva significa que eu estou indo na direção em que a quilometragem aumenta, ou seja, se eu estou vindo de Rio Bonito para São Pedro, estou vindo de Araruama para Iguaba. A velocidade ser negativa, ou seja, receber o nome de movimento retrógrado, significa que eu estou contrário ao movimento. A partir do momento quando você está vindo de lá para cá, não tem um monte de gente indo daqui para lá, esses caras estão contra o sentido da orientação, ou seja, está diminuindo a quilometragem para eles. Tá a quilometragem 47,5, 45, 44, vai diminuindo para eles. Então, eles estão no sentido contrário à orientação, eles recebem o nome de movimento retrógrado, ok? Então, o movimento é classificado como progressivo se eu tiver no sentido da orientação da trajetória. Ele é classificado como retrógrado se eu tiver no sentido contrário à minha movimentação, à minha orientação. Show? Então, uma parte aqui, voltando à equação ou função horária do espaço. Posição final, só lembrando, ó, essa é a minha posição final. S0 é minha posição inicial, ou seja, de onde eu parti. V é a minha velocidade, T é meu tempo. Por que eu estou falando isso? Porque ele vai aparecer para vocês da forma que aqui está. Ó. S é igual a 10 mais 2T. O que significa isso? Ele vai ter que dizer para você, primeira coisa, como está sendo medido isso? Está sendo medido em metros, o espaço está sendo medido em metros e o tempo está sendo medido em segundos? O espaço está sendo medido em quilômetros e o tempo está sendo medido em hora? Ele tem que dizer para você. Porque isso é muito importante. Porque se eu estiver medindo em metros e segundos, que é sistema internacional, significa que eu estou partindo da posição 10 metros e a minha velocidade é de 2 metros por segundo. Se eu estiver partindo de quilômetros por hora, significa que eu estou partindo do quilômetro 10 de uma estrada e estou numa velocidade de 2 quilômetros por hora, certo? Mas a fórmula S igual a S0 mais VT é só isso. Coloca essa fórmula S igual a S0 mais VT embaixo da função horária que você claramente vai ver. Ó. 10 é o meu espaço inicial, 2 é a minha velocidade. E conforme eu falei para você, ela vai variando de acordo com o tempo. Por exemplo, para tempo igual a 1 segundo, eu vou substituir T por 1. Vai dar 10 mais 2 vezes 1, 2, vai dar 12. Para tempo igual a 2 segundos, 10 mais 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4. 10 mais 4, então vou estar no quilômetro 14. E por aí vai. Então, o espaço final, ou seja, a minha resposta, vai variar de acordo com o tempo que eu estou andando. Certo? É o tempo que vai definir bem claramente como isso vai funcionar. Mas não esqueçam desse pequeno detalhe. Ele tem que dizer para você a questão se ele está andando em metros, se ele está andando em quilômetros, se o tempo é em segundos ou se o tempo é em horas. Tá ok? Ó, isso é importantíssimo nós lembrarmos. Nós vimos então hoje a questão do movimento progressivo e movimento retrógrado, que o movimento uniforme não tem aceleração, ou seja, a velocidade ela é constante o tempo todo, não vai variar em hipótese alguma. E o movimento ser progressivo significa que eu estou no sentido da orientação, ou seja, para onde está aumentando a quilometragem. Se o movimento é retrógrado, significa que eu estou indo contrário àquele movimento. Então, o sinal, muita atenção, gente, o sinal da velocidade ser positivo ou negativo só significa a orientação, tá, do sentido do movimento. Se eu estou indo a favor do movimento ou se eu estou contra o movimento. Indo a favor, velocidade positiva. Indo ao contrário, velocidade negativa. Tá ok? Ó, com esse conhecimento, essa primeira posição,
a gente consegue já relacionar bastante exercício que lá se encontra. Bom, na próxima semana nós vamos dar uma atenção especial aos gráficos existentes no movimento uniforme. Tá ok? Ó, beijo, morrendo de saudade de vocês. Espero que possa ajudá-los a resolver os exercícios que lá estão. Qualquer dúvida, manda sinal de fumaça, coloca no e-mail, coloca pelo zap, coloca lá no site, que nós iremos ajudá-los, tá ok? Saudades.